Graça e paz, igreja. Bom dia a todos, né? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida hoje. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, né? Que está lá em Tito, né? Tito capítulo 3, versos de número 1 a 8. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Se ficar olhando aqui para baixo, eu estou aqui com minha colinha aqui, tá, irmãos? Eu vou passar a ler aqui então. É Tito capítulo 3, do verso 1 a 8, que diz assim: lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude injusta que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu, para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes, de grande proveito para a humanidade. Esse texto ele é bastante interessante, é um texto consideravelmente longo, extenso um pouquinho, mas é bem interessante o livro de Tito, Se você puder depois ler todo o livro, acho que é muito interessante para aprender um pouquinho mais, Esse trecho, ele é interessante que aqui, pelo menos o subtítulo que tem aqui na Bíblia, fala: a salvação conduz às boas obras. E aí eu deixei como um título aqui para a nossa reflexão de hoje, E basicamente, do versículo 1 a 2 ali, fala de a gente ser submisso, às autoridades, as pessoas que estão acima de nós, as autoridades, os que governam a gente, fala de a gente ser sempre obediente e também a gente sempre estar disposto a fazer o que é bom. Aqui fala, sempre prontos a fazer tudo o que é bom. E aí fala, no versículo 2, não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Aí eu já levanto uma pergunta para nós, depois a gente já lê tudo isso aqui, Como que a gente tem tratado as pessoas ao nosso redor? Como é que a gente tem tratado as pessoas que estão talvez acima de nós, talvez os nossos líderes, o nosso chefe lá no serviço, ou sei lá, nossos pais, ou então até mesmo a questão mais macro, a questão do nosso país, por exemplo. Como nós temos tratado as pessoas que estão lá governando? Querendo ou não, talvez não seja por escolha sua, ou a questão do voto, cada um tem o seu voto particular, mas a questão é, por mais que não tenha sido a sua escolha, você tem que orar pela pessoa que está lá, porque afinal, nada foge do controle das mãos do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Daniel que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, ou seja, independe de qual situação, Deus está no comando de todas as coisas. Então quem Ele colocou lá não é por acaso, é Ele quem colocou lá por algum motivo em especial, e a gente deve então respeitar da maneira que for necessário, E aqui fala, fazer sempre prontos a fazer tudo o que é bom, E a gente, quando eu leio essa passagem, essa parte desse trecho, eu sempre lembro de Daniel. Daniel, ele e seus amigos, eles sempre tinham um trato, uma forma de tratar os reis, lá da Babilônia, por eles foram cativos naquele tempo, de uma forma, eles sempre tinham um trato muito bom com esses reis. Eles sabiam como se comportar com os líderes e as autoridades que estavam acima deles,
né? Por exemplo, quando eles decidiram de não se contaminar com os manjares do rei, eles não simplesmente chegaram e falaram, não quero comer essa comida e vai ficar por isso mesmo e acabou, né? Não é assim que funciona. Ele teve todo um trato para chegar e falar, olha, por que você não faz uma experiência de 10 dias aí fazendo, a gente comendo só legumes e tal, né? E aí você faz a comparativa da gente com aquelas pessoas que estão lá comendo os manjares do rei, né? Então ele tinha essa empatia pela aquela pessoa que estava responsável por eles, né? E sabia que qualquer coisa que acontecesse com eles, né? Por exemplo, se eles aparecessem lá mais magros do que os outros, por exemplo, isso poderia acabar pondo em risco a vida daquela pessoa que estava responsável, né? Então Daniel tinha todo esse trato com as pessoas, né? Até mesmo o rei Nabucodonosor, ele sempre teve momentos lá que ele teve que entrar lá para responder, falar coisas, interpretar sonhos, né? Trazer algumas, vamos dizer, sentenças, né, que Deus tinha dado ali. Então tudo isso foi um trato que ele tinha diferente ali, especial, esse cuidado, né? Então essa pergunta principal, a primeira: como é que eu tenho tratado as pessoas ao meu redor, seja as autoridades, as pessoas, os líderes ao meu redor, enfim. A outra parte do que a gente leu também vai do versículo 3 ao 7, que justamente nos faz lembrar de como nós éramos, né? Que ele fala assim, porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Ele fala, sempre lembrando a gente de onde que a gente saiu, né? É importantíssimo que a gente se lembre do que aconteceu com a gente, de qual foi o percurso que nós tivemos até aqui, para que a gente não caia nos mesmos erros, né? Eu recentemente estava fazendo um estudo, né? E eu li uma frase muito interessante que diz assim: aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Ou seja, tudo que a gente acaba caindo no esquecimento, que a gente não se lembra do passado, a gente vai acabar cometendo de novo, né? E se a gente não se atentar àquilo que já aconteceu conosco. Então todos os processos, todas as caminhadas que a gente já teve durante a nossa caminhada, Deus, ele realmente deixa a gente percorrer todo esse percurso, né? esses percalços da vida aí por aí, justamente para que a gente tenha a experiência necessária para então resolver outros problemas que vão surgir. Então é importante que nós não nos esqueçamos disso, né? Outro exemplo também, tratando-se lá da história de Daniel, personagem que particularmente gosto bastante também, o próprio rei Belsazar, né? Belsazar, na verdade, né? Ele, na verdade, ele estava preparou uma festança muito louca lá com o pessoal lá do reinado dele lá, né? E estava tomando nas taças de ouro lá, que foram artefatos que foram roubados, né? Tirados quando o povo de Israel foi então cativo lá para Babilônia. Então ele estava, sabe, difamando totalmente, usando lá as coisas, as taças de ouro, os negócios lá que tinha. E Deus não se agradou disso, com certeza, né? Mas o que mais assim me chama a atenção é justamente que ele tinha todo o background, ele tinha o próprio Daniel lá, ele sabia desse homem sábio que tinha no reino dele, e simplesmente não teve nem a preocupação de tirar satisfação, de perguntar alguma coisa, perguntar um pouco da história, de o que aconteceu. E ele já tinha conhecimento também de o que já tinha acontecido com o rei Nabucodonosor, quantas coisas aconteceu, a ponto de até mesmo o rei Nabucodonosor virar como se fosse um animal mesmo, né? E depois restaurado por Deus. Então, assim, ele não aprendeu com o passado e, consequentemente, fez até pior. E o que aconteceu com ele? Ele morreu, né? Quando os persas lá entraram, os medo-persas entraram e fizeram lá o que bem entenderam, né? Então, é importante nós aprendermos com o passado e não deixarmos com que isso tome a nossa bênção do presente, né? Então, é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de destacar desses trechos do versículo 3 a 7 é que tem um versículo que fala justamente: foi manifestado misericórdia e amor pela humanidade. Eu vou até aqui, ler para vocês rapidamente. Aqui, o versículo 4 diz assim: contudo,
quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e amor pela humanidade, aí ele dá continuidade, né? Mas o que eu queria destacar é justamente, foi manifestado para nós, irmãos, por toda a humanidade, essa misericórdia e o amor de Deus. Não tem outra coisa que supera isso, né? E nós temos que entender e colocar em nossos corações e assentar isso de que a misericórdia de Deus é contínua. A cada manhã as misericórdias de Deus se renovam em nossas vidas. E o amor dele é incondicional, né? A ponto de ter entregado seu próprio Filho para nos salvar. E nós fomos, foi manifestado isso em nós, né? E pelo Espírito Santo nós fomos também regenerados, e pela sua graça nós conseguimos então alcançar a esperança da vida eterna, né? A gente aí, com o poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser regenerados, transformados, libertos, né, de muitas coisas que nós podemos estar fazendo e das dificuldades que nós temos, vamos dizer assim, os pecados pessoais que nós temos. Cada um tem o calo onde aperta, então nós temos que identificar isso, identificar eles e tirar, cuidar da melhor forma possível, né, para que a gente não caia novamente, né? E a parte final, né, que eu gostaria de destacar é o versículo 8, que diz: esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito e que quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Eu acho interessante, principalmente a última frase desse texto que a gente leu, que fala: tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Quais ações seriam essas? Justamente as boas obras. A gente falou aqui de ser manso, ser pacífico, tratar as pessoas bem, estar sempre preparado para fazer o que é bom, né? Ou seja, tudo isso a gente pode fazer, a gente tem que fazer, né? A gente, irmãos, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas a partir do momento que nós somos salvos, nós não tem como a gente não querer fazer obras, né, para Deus. Então, é como se fosse realmente uma transformação, né, de mente ali que a gente tem, uma renovação da nossa mente para que a gente possa, então, aceitar a vontade de Deus, fazer as coisas que agradam a Deus e, consequentemente, amar, então, o nosso próximo, nossos irmãos, né? Então, de maneira geral, para a gente já encerrar, eu queria deixar justamente isso, né? A gente deve... A conclusão, na verdade, é justamente o título que eu coloquei, que é: a salvação conduz às boas obras. Nós que fomos salvos uma vez, nós temos que lembrar do nosso passado, respeitar as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas as que estão acima de nós, ou as que estão no mesmo nível ou até abaixo, e nós temos que respeitá-las da melhor forma possível, amar nosso próximo como se fosse a nós mesmos, porque se for pra gente parar para pensar, quando a gente vai dar um presente para alguém, a gente acaba, por vezes, até escolhe qualquer coisa. Pega qualquer coisa lá para aquela pessoa lá mesmo, então não tem muita importância, né? Mas quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, que a gente tem uma certa afinidade maior, que a gente conhece, a gente quer realmente que a pessoa se sinta prestigiada de uma certa forma. Então a gente escolhe bem e tem esse cuidado. Então, a gente não dá qualquer coisa para nossos pais, por exemplo, nossa família. Então, é importante que nós entendamos que, assim como a gente faz para as pessoas, a gente tem que pensar como se estivesse fazendo para nós mesmos, né? Se a gente não quer que faça para a gente, por que a gente vai fazer para as outras pessoas, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso. Como eu falei, lembrar do nosso passado para que isso não interfira no nosso presente. Respeitar as autoridades, respeitar as pessoas que estão ao nosso redor. E ser bênção, canal de bênção na vida das pessoas através das boas obras, das ações, né, que possam ser feitas. Então, irmãos, que vocês possam, né, meditar nisso hoje, e que a presença do Senhor esteja sobre nossas vidas, nos capacitando, nos enchendo da graça de Deus, da mansidão, dessa pacificidade, por assim dizer, da paz que excede todo entendimento de Deus, que esteja sobre nossas vidas, que nós possamos transformar, ser agentes transformadores na vida de outras pessoas também. Amém? Vamos estar orando para encerrar. Eu sei que eu falei bastante, perdão, mas com a graça de Deus nós estamos indo. Eu falei aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito das obras, né? Enfim, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, quero te agradecer, te render graça, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Pai, dura para todos sempre, Pai. O Senhor é santo e a sua misericórdia, Pai, se estende de geração em geração, né?
E eu quero apresentar diante do Senhor essa palavra. O Senhor colocou isso no meu coração para que eu compartilhasse com os meus irmãos também. Eu não sei como que isso vai atingi-los, como que isso vai chegar aos corações deles, mas que de alguma forma surta algum efeito, que de alguma forma, ó Pai, possa realmente cair num solo fértil, ó Deus, e que a Tua palavra venha germinar, venha ter frutos a partir disso, né? Que nós possamos, Pai, identificar, Pai, os nossos próximos, né? As pessoas que estão ao nosso redor, e tratá-las da melhor forma possível, como se estivesse tratando a nós mesmos, Pai. Nos ajuda, Pai, nos capacita, porque nós dependemos do Teu Espírito Santo. Porque é como nós lemos, Pai, o Seu Espírito Santo, Pai, nos regenera, nos lava, nos limpa, nos transforma. E somente Ele pode, Senhor, ir além, e pode convencer as pessoas, pode transformar as pessoas. Então nós, Pai, usa-nos como agentes de transformação, pessoas que vão ser canais, pessoas que vão ser instrumentos nas Suas mãos. E nos usa, Pai. Nos ajude, como eu falei, Pai, a obedecer às autoridades, às pessoas ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua vontade para as nossas vidas. A lembrar, Pai, do nosso passado, as coisas que nós fizemos, para que nós não cometamos novamente, Pai. E também, Pai, que nós possamos continuar sempre obrando essas obras maravilhosas da Tua presença, sempre amando, sempre abençoando as pessoas, sempre, Senhor, se doando pelas pessoas, tendo empatia por elas. E no mais é isso, Pai, nós te agradecemos, louvamos a Ti por mais essa oportunidade, que Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas e através de nós. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem na paz.